Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Atos, capítulo 12, é o livro que estamos estudando, Atos, capítulo 12. Essa manhã eu quero refletir sobre a intervenção de Deus na vida humana. Atos, capítulo 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montava guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos pulsos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes. E de tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser um anjo, o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno um alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido pelos vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João,
também chamado Marcos. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, tua palavra é testemunho, ó Deus, do agir dos teus milagres, da intervenção sobrenatural do Senhor sobre a face da terra. A tua palavra, ó Deus, é fonte e guia para as nossas vidas. A tua palavra, Pai querido, que abrimos e lemos livremente nesta manhã, é de onde vem o socorro, de onde vem, ó Deus, a sabedoria, e é onde vem o ensino que necessitamos para o nosso viver, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Que nesta hora o Teu Santo Espírito nos auxilie a compreender a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade, para que possamos viver esta palavra em nossos dias. Amém. Amém. Hoje é o dia que se comemora o Dia da Bíblia entre os batistas brasileiros, e todo o dia 9 de dezembro é o Dia da Bíblia em nossa nação. Hoje é o dia em que nós precisamos, então, compreender que a Bíblia não é um mero livro de mitos e relatos mitológicos, mas a Bíblia, ela é o relato de um testemunho de fé de pessoas que tiveram experiências verdadeiras e profundas com o Deus vivo, o Deus de Israel, o nosso Deus, a qual nós o adoramos e buscamos nesta manhã. O livro de Atos, escrito por Lucas, e Lucas, um médico, é um profundo relato histórico do desenvolvimento da igreja nos seus primórdios. E esse texto, Atos 12, ele tem uma menção muito importante para nós, que fala de Herodes, e fala que novamente Herodes, que é o terceiro Herodes de uma linhagem, de um reinado que ocorria, é a terceira linhagem que realmente pratica o mal novamente contra o povo de Israel. Então nós temos, se você se lembrar, o avô desse Herodes, que se chamava Herodes o tetrarca, ele é o Herodes que mandou assassinar as crianças de Belém. O seu filho é aquele que mandou decapitar a cabeça de João Batista. Então, esse camarada é o que manda matar, como nós acabamos de ler, Tiago, o irmão de João, mandou assassinar ele à espada. E como o seu pai havia sido assassinado por Pilatos, esse homem, ele, quando criança, foi mandado pela sua mãe a Roma, e então ele foi criado em Roma. E quem que era o amigo desse Herodes que está sendo mencionado? Esse amigo desse Herodes é aquele que vai se chamar depois de o Calígula, que foi um dos piores Césares de Roma. E é esse homem que assume, e qual chegar nessa região, que ele recebe como prêmio por ter apoiado a ascensão de Calígula, ele recebe como prêmio, ele já chega querendo mostrar o serviço logo, mais ou menos algo que aconteceu em nossa história recente, alguém que quis já chegar a mostrar serviço logo, mostrar o serviço de maldade, e novamente nós vemos aqui, um justo sendo assassinado injustamente, um homem sendo morto pelo poder do governo, novamente sendo praticada a injustiça contra alguém que era justo. E essa história não é recente, e essa história não muda. O mal não se cansa de fazer o mal. E é algo que é importante que eu e você entendamos aqui nesse texto. Lucas faz uma menção bem clara de quem é esse homem. De quem é esse homem que resolve, com força política, começar a perseguir a igreja. Uma curiosidade do texto, Atos 12, é a primeira vez que a igreja se chama igreja. É a primeira menção aqui que se chama a palavra igreja. E isso é interessante também, porque aqui já nos mostra, então, não mais um grupo de pessoas que estavam vivendo a sua fé sem nenhum tipo de organização. Não, esse povo foi se organizando, e esse povo foi se mostrando um povo que tinha uma missão
e essa missão foi ficando cada vez mais clara pela ação do Espírito Santo, fazendo com que este povo começasse a anunciar a palavra de Deus, e é isso que nós estamos vendo. E é interessante que ele vai prender, então, um dos principais líderes deste grupo da igreja, que é Pedro. E ele quer fazer um julgamento público, para que todos, então, o temam pelo poder que ele tem nas suas mãos. Agora, Pedro, ele é resgatado de uma maneira milagrosa, de uma intervenção sobrenatural de Deus. E aqui é interessante, no final, mais uma curiosidade do texto, ele fala aqui no verso 17, contem a Tiago e aos irmãos. E quem é esse Tiago? Não é o Tiago, irmão de João, porque ele foi morto. Mas esse Tiago é o irmão de Jesus, que é agora o líder da igreja de Jerusalém. E aqui, então, em Atos 12, nós vemos, então, o estabelecimento desse homem que escreveu o primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro, a Epístola de Tiago. Então, Pedro, então, reconhece a legitimidade de Tiago, o irmão de Jesus, como o líder da igreja atual, da igreja desse momento da história. Agora, algo que é importante, nós vemos aqui duas intervenções poderosas de Deus. A primeira, libertando Pedro da prisão. O texto nos diz claramente, são 16 soldados. Não são qualquer soldados que estão ali, são 16 soldados. São 2 soldados que estão de cada lado de Pedro, passando com ele a noite toda. São mais 4 soldados que estão que seria naquele corredor da cela onde Pedro está preso. E são mais 4 soldados que estão na porta da entrada. Então, a saída de Pedro é uma saída milagrosa, porque nós não estamos falando de pessoas que são despreparadas. E é importante que eu e você entendamos isso. Quando Pilatos mandou e deu autorização para que o corpo do Senhor Jesus Cristo fosse retirado da cruz e fosse colocado dentro do sepulcro, ele escalou também 4 soldados para estarem lá, vigiando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles 4 soldados não viram também a saída do corpo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando querem falar que roubaram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, essa é uma história que não se sustenta, porque aqui nós estamos vendo também, novamente, um tipo de intervenção de Deus sobre a natureza, sobre a vida. Então, é o sobrenatural invadindo o natural, é o extraordinário se estabelecendo no meio das pessoas, pessoas como eu e você, de carne e osso. E o texto é tão interessante, a narrativa, porque ele fala que ele estava preso em suas mãos e que essas algemas foram soltas. Soltaram as algemas. E então nós estamos diante de um milagre, de uma intervenção, de um agir poderoso, que até mesmo pelo relato, Pedro se sente espantado. E ele está num estado em que ele está olhando e está dizendo, não, isso não é real. Isso não é real, não tem condição disso estar acontecendo de uma maneira real. Porque Pedro sabia que aonde ele estava preso, ali naquele local, ele não poderia fugir. E Deus faz e age de uma maneira milagrosa. Então Pedro conversa com o anjo encaminha Pedro, Pedro sai, e quando Pedro vai se encontrar na igreja, olha o que essa igreja está fazendo, queridos irmãos. O texto nos diz 2 vezes, verso 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Novamente, olha a segunda menção que ele diz aqui, verso 12, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Você quer ver milagres? Quem aqui quer ver milagres? Você ora intensamente? Você ora nas madrugadas assim?
Se você falar para mim que você ora, eu vou falar que você é mentiroso. Porque você não vem nas quartas-feiras orar aqui na igreja. Quem ora intensamente quer orar cada vez mais, orar cada vez mais, orar cada vez mais. Um irmão falou, pastor, não faz vigília na igreja? Eu falei, eu desisti, irmão. Não faço mais vigília de oração. Porque as pessoas estão vivendo tanto para si, elas acham que são deuses. Nós vivemos uma geração que se acha Deus, que acha que tem o mesmo poder de Deus, que não precisa orar, que não precisa se humilhar diante da onipotente mão de Deus, que não precisa clamar a Deus, que não precisa de milagre. Eu tenho um plano de saúde, eu levo meu familiar no médico. Aí quando o médico fala para ele, só Deus, parece que não cai a ficha ainda e fala, pastor, o médico falou que é só Deus. E desde quando não era? Desde o início era Deus. Aí você vai no médico, o médico diz para você, cadê a sua fé? Por que você não está orando intensamente para você ver coisas extraordinárias acontecendo na sua vida? Nossa grande tendência é subverter a ordem. Nossa grande tendência não é cooperar na obra de Deus, mas é cooperar com a obra de Satanás, que é retirar a fé do coração das pessoas. Para quantas pessoas você falou esse ano que você ia orar e você nem orou? Quantas pessoas ligaram para você pedindo oração? Eu recebo pedido de oração todos os dias, mas são poucos que me ligam depois e contam a vitória, a bênção. Alguns meses atrás, uma pessoa mandou para mim uma mensagem que eu tinha pregado, e ela assistiu no programa que nós temos e é divulgado pela televisão, e a pessoa virou e falou assim, pastor, eu estava ouvindo a sua pregação, e eu senti que parecia que era Deus que estava falando comigo. Eu falei assim, eu vou falar com esse pastor para ele orar por mim, orar pela minha família, orar pelo meu marido, que o meu marido saiu de casa, ele arrumou uma outra pessoa e já está morando com outra pessoa, mas o Senhor falou naquela palavra assim, não desista da sua família, ore e Deus vai fazer um milagre. E o Senhor falou, se você está passando por isso, me manda o pedido. E naquela noite ela mandou o pedido. Eu sempre fico intrigado, porque o programa não passa de noite. O programa não passa de madrugada. Eu não sei como que essas coisas acontecem. Eu pergunto para o Paulo Fernando, só os meninos lá do programa que eles me falam, pastor, quando não tem programa nenhum, a gente coloca o do Senhor, que a gente vê que o povo gosta de ouvir o Senhor. Aí eles me colocam lá, eu não pago por esses horários, mas eles me colocam, e quando colocam, essas mensagens chegam, e quando essas mensagens chegam, as pessoas mandam para mim, geralmente de madrugada, eu acordo, quando eu acordo eu já mando um áudio, já mando uma oração para a pessoa, e a pessoa depois, essa pessoa pegou, virou e falou assim, pastor, meu marido voltou para casa essa semana. As mensagens que o Senhor está mandando, eu estou mandando para ele começou a ouvir, eu não sei o que aconteceu, ele chegou aqui em casa e falou para mim, olha, você me perdoa, eu quero voltar para casa porque você é minha esposa, e vamos começar tudo de novo, e vamos começar a nossa família novamente, pedi o perdão para os filhos, eu não sei o que aconteceu com meu marido, pastor. Eu falei, eu sei, Deus agiu e tocou no coração dele. O texto está dizendo aqui que a igreja orava intensamente e viu milagres. O texto está dizendo que essa igreja está de madrugada, está reunida, e está reunida orando, e essa igreja viu milagres. O que você quer ver na sua vida? O que você está querendo ver na sua história? Qual que é a sua experiência? Qual que é a sua expectativa? Para de querer resolver as coisas na sua mão, na sua força. Isso traz cansaço, isso traz desgaste. Isso atrapalha a sua família, atrapalha o seu casamento, atrapalha o reino de Deus. A igreja estava orando intensamente. E essa igreja que estava orando intensamente viu milagres. Pedro viu um milagre. E olha o que o texto está dizendo. Que ele não estava achando que era real. Mas era real. E é assim, queridos irmãos, quando nós começamos a andar com Deus, a nossa mente sofre um grande crescimento espiritual. A nossa mente, o nosso entendimento se amplia. Porque a gente para de viver nessa vida pequena, mecânica, do cronos aqui, da matéria aqui, e a gente começa então a ter um discernimento espiritual que é muito maior, é a vida Zoe, porque não adianta você querer viver e continuar vivendo nessa vida bios. Essa vida bios, ela está no cronos, e ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, mas agora aquele que recebe a vida com Cristo, é uma vida eterna, é Zoe, e é a vida eterna, ela começa aqui, mas ela vai para toda a eternidade, amém, igreja? E ela começa a viver para toda a eternidade. Igreja não é só um local para você vir, um local só para você se sentir bem. Igreja é um local de milagre, é um local de fé. Queridos irmãos, olha o que nós estamos ouvindo aqui neste texto. Vamos para o segundo milagre. O primeiro milagre é maravilhoso, mas o segundo milagre é terrível. Herodes começa a falar. Herodes é um homem mau.
É um homem mau. Persegue os cristãos, manda matar os cristãos. Mas o que diz aqui, primeiro, aqui o texto? Verso 19. Fazendo uma busca completa e não o encontrou, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Ei, queridos irmãos, quem faz o mal não tem amigos, não tem amigos. Sobra para todo mundo. Aí, olha que interessante esse Herodes. O povo que estava lá e ficou sabendo que ele tinha chegado, o povo ficou com medo. O povo falou, vamos lá ter uma conversa com ele. E aí menciona Blasto como um homem que foi lá para falar para ele, tem um pouquinho de misericórdia, não seja tão radical e tal. E esse homem foi tomado por Deus. Esse homem foi tomado por Deus. Uma igreja que ora, queridos irmãos, faz com que até um maligno, presta atenção nisso, faz com que até um maligno venha cooperar nas coisas para a sua vida, mas cooperar para o bem. Lembram aquela expressão que o apóstolo Paulo fala, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? É isso que esse texto está nos mostrando de uma maneira bem clara. Esse povo foi lá buscar uma intervenção para que houvesse uma ajuda. Então Herodes foi tomado de uma compreensão, de um jeito, que as pessoas olharam e falaram assim, gente, o que está acontecendo com esse homem? Mas o que esse homem faz? Nega a Cristo. E Deus faz justiça sobre a vida desse homem. E como que esse homem recebe a justiça? Que morte, né, queridos irmãos? Verso 23, visto que Herodes não glorificou a Deus imediatamente, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. O que adianta ter poder na terra se você não recebe o poder do alto? O poder da terra não é nada para aquele que é revestido com o poder do alto. Você tem esse entendimento? Você tem esse entendimento na sua vida? Tem gente que fica se guiando na sua vida, na sua experiência, por coisas ruins, por ações ruins, por sentimentos ruins, pensamentos ruins, e está se esquecendo que eles adoram o Todo-Poderoso. Ele que tem todo o poder. Ele é quem tem todo o poder. Por isso que o verdadeiro cristão não tem medo de inveja, de olho gordo, não tem medo de macumba, nem tem medo do diabo. O diabo pode até tocar na sua vida, mas o que é? O que é uma doença? O que é uma enfermidade? Para quem vai passar a eternidade adorando a Deus? Não é nada. Dá para você entender como que é uma mudança de mente? É uma ampliação de compreensão, uma ampliação de mente, de coração, de força, de entendimento, de uma vida com Deus, de uma vida na presença de Deus. Oh, queridos irmãos, nesta manhã eu fiz uma oração a Deus, e a minha oração era que Deus pudesse despertar e tocar o seu coração, para que você realmente acredite no poder da oração, mas da oração intensa, da oração verdadeira, de que você entenda que para fazer com que as amarras da sua vida venham cair, você não precisa de um corredor de sal grosso, você não precisa de um azeite na sua cabeça, você não precisa de a oração de nenhum homem sobre a face da terra, mas você precisa do seu coração rendido ao altar de Deus, a sua vida rendida ao altar de Deus, é você entender que é Deus quem tem a solução para a tua vida, é Deus quem tem o poder para ser derramado sobre a sua vida. E entenda que quando você começar a buscar a Deus e ter essa compreensão de Deus, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida, e você não vai nem ter entendimento dessas coisas que começam a acontecer, e você não vai nem compreender como que essas coisas acontecem. É isso que o texto está dizendo para nós, que Pedro começou a procurar a Deus. Lembra do Pedro lá que negou Jesus, lá quando Jesus foi ser crucificado? Lembra do Pedro então que ele viu a pesca maravilhosa? Lembra do Pedro então que chegou lá diante de Cristo e falou: Jesus, o senhor sabe que eu não dou conta de te amar,
É o mesmo Pedro que está lá reunido com os apóstolos, se levanta e começa a pregar, porque ele recebeu uma ampliação da mente dele. A vida dele agora passou de ser só uma vida terrena e passou a ser uma vida eterna. Eterna, uma vida com Deus. É uma vida que tem um início, mas não vai ter fim. Amém, igreja? E olha o que esse homem está passando na vida. Ele prega, sem saber pregar, 3.000 pessoas se convertem. Daí ele é levado então para estar lá na casa de Cornélio. E para chegar lá na casa de Cornélio, ele tem um sonho que fala: gente, eu não entendo o que está acontecendo. Mas Deus fala para ele: me obedece. Ele fala para Pedro assim: Pedro, me obedece, eu estou mandando, então me obedece. E aí é o grande problema dos cristãos: obedecer a Deus. Porque nós achamos que Deus tem que seguir os interesses do nosso coração, o interesse das nossas aspirações, e Deus deixa de ser Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender que Deus é Deus todo-poderoso, o Criador, o sustentador de toda a história e de toda a vida humana. Então se renda a Ele, se entregue a Ele, busque a Ele, tenha intimidade com Ele. Quem sabe um dia você vai receber uma visita de um anjo. Eu ainda não tive essa visita, mas tem dias que eu olho para a minha vida e eu falo: verdadeiramente o Senhor me carregou na minha vida, verdadeiramente eu sei que foi o Senhor que me sustentou, o Senhor que me levantou e me sustentou, e me fez caminhar mais, e me dar mais um passo, e dar mais um passo, e dar mais um passo, e dar mais um passo. Eu e a Soraya fizemos 20 anos de casados, e a gente fica bem nostálgico nesses dias, né? E a conversa do casal é essas conversas nostálgicas, e as conversas de: nossa, lembra quando a gente passou por isso? Lembra quando a gente estava orando por isso? E eu louvo a Deus porque o que a gente tem para testemunhar é que Deus ouviu nossas orações. Se chegamos até aqui, foi porque nós estávamos ali de joelhos na mão do grande Eu Sou, do grande Deus Todo-Poderoso. E eu digo isso, queridos irmãos, não no sentido de vanglória, mas eu digo isso no sentido de estímulo, para que você, a sua esposa, a sua família, aprendam a viver essa vida com Deus intensamente. Intensamente. Essa vida com Deus mais profundamente. Atos 12 está relatado para nós que Pedro está vivendo uma experiência mais que extraordinária, mas que não é fruto somente da vida dele. E aqui, queridos irmãos, entenda com todo carinho que a gente só vai ser igreja quando a gente aprender a orar uns pelos outros. Quando a gente aprender que o mais importante é a gente estar orando uns pelos outros. É quando a gente entender que o mais importante do que a gente ter razão das coisas é a gente ter desejo de estar orando um com o outro. E aí, querido, a gente vai ver os filhos que estão distantes do caminho do Senhor voltando para o caminho de Deus, amém? Aí a gente vai ver os parentes que estão presos em coisas que precisam ser libertos, e eles serão libertos para a glória do Senhor Jesus. E aí a gente vai orar por aquelas famílias que a gente conhece, que a gente ama e que quer ver elas bem, e elas vindo para a igreja e falando: verdadeiramente aqui eu me encontrei, e aqui eu descobri que aqui é o lugar para mim, e para minha casa, e para minha família. Atos 12 diz para mim coisas profundas, que a minha experiência com Deus não é nada do que há por vir, amém? Você não viveu nada ainda na sua vida, eu não vivi nada ainda na minha vida, em relação com Deus, em relação do Senhor e buscar a Deus, não vivi nada, tem muito mais para se viver, amém, irmãos? Muito mais para se viver, e vai depender do quê? Da gente viver o que esse texto está dizendo, orar intensamente. E o que é essa palavra orar intensamente? O que é essa palavra orar intensamente? Sabe o que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa tremenda. Tem gente que está aqui preocupado com as contas que tem para pagar, e quando você começar a aprender a buscar a Deus e confiar nesse Deus Todo-Poderoso, você vai saber que no momento certo, Ele vai dar a solução para a sua vida, amém? É assim. Então para de ficar aqui grudado nas tuas algemas. Cristo já tirou as tuas algemas na cruz do Calvário, amém?
Foi isso que Pedro aprendeu nessa noite tão magnífica. Cristo tirou as algemas da vida dele. Qual é a sua algema? Qual é a algema que está prendendo a sua fé? Qual é a algema que está prendendo você? Qual é a algema? Pedro estava muito bem guardado, eram algemas, eram 4 soldados, eram mais 4 soldados, eram mais 4 soldados, era a porta da cela, era a porta da cadeia toda, era um portilhão enorme. Quem tem Deus é imparável, amém, irmãos? Quem tem Deus é imparável. Levanta a sua mão, eu sou imparável. Eu sou aquele que crê verdadeiramente e tenho fé que esse Deus faz cair as armadilhas, faz cair as algemas, faz cair as prisões. Ele é quem abre essas prisões. Ele é quem manda o anjo para abrir. É Ele. A conversa é com Ele. Vive para Ele. Acorda, igreja. É a hora de acordar. É a hora de orar como você nunca orou. É a hora de buscar como você nunca buscou. Buscar o Deus verdadeiro. Sai da religião. Acorda. Para de viver essa vida pequena, essa vida de preocupação, essa vida de medos. Deus tem muito mais. As algemas caíram de Pedro e caíram pelo poder de Deus. Amém? Caíram pelo poder de Deus. Que hoje as tuas algemas, as tuas prisões, as tuas algemas caiam e as tuas prisões sejam abertas pelo poder que emana de Cristo Jesus na sua vida. Feche os teus olhos. Tudo aquilo que está te prendendo, tudo aquilo que está te amarrando, coloca agora diante do Senhor. Respira fundo e coloca a tua vida em Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, esse Deus que abriu as portas, as algemas caíram, porque eles estavam orando intensamente, eles estavam se conectando com Deus Todo-Poderoso. Se conecta com Deus, fala para Ele: a minha vida é Tua, Senhor, a minha vida é Tua, Senhor. Eu sei que eu nasci, eu sei que eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu sei, ó Pai, que o Senhor me ama, que o Senhor me amou tanto que deu o seu Filho pela minha vida. Pai, que hoje caiam todas as algemas da minha vida, que hoje caiam e rasgue, Pai. Deus, abre essas cadeias, Senhor. Eu não quero mais estar aqui aprisionado. Você nasceu para ser livre, como Pedro foi liberto. Você nasceu para ser livre e ter uma vida e uma experiência tão profunda com Deus, tão profunda, tão maravilhosa com Deus, que você não vai até achar que chegou no céu, mas você ainda vai estar aqui na terra para mostrar para as pessoas, como Pedro chegou lá e mostrou para aqueles irmãos: Cristo vive, Cristo reina, Ele é poderoso, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está no controle de todas as coisas. Não importa o homem quão mau ele seja, não importa o mal andando sobre a face da terra, Deus é poderoso e está conosco. Ele está para todos aqueles que o busquem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busque a Deus hoje, igreja. Busque a Deus hoje. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Ó Pai querido, nesta manhã, Senhor, nós lemos esse texto tão profundo, tão maravilhoso, Senhor. Nós vemos, ó Deus, essa intervenção tão poderosa, tão sobrenatural do Senhor, ó Pai. Que hoje, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha sobre nós, e ó Deus, as algemas caiam, que ó Deus, as cadeias, ó Deus, as portas delas sejam abertas, e o Teu povo seja liberto para crer e viver uma fé verdadeira com o Senhor, e viver uma fé profunda contigo, uma confiança plena, e saber, ó Deus, que o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, que o Senhor está cuidando de nós, ó Pai. Que nesta manhã, ó Deus, o Teu Santo Espírito venha sobre nós, ó Deus, venha transformar, ó Deus, cada vida, Pai, transformando como o Senhor transformou o apóstolo Pedro, ó Pai querido,
como o Senhor transformou o Tiago, ó Pai querido, venha transformar nossas vidas, ó Pai. Nós não queremos ficar mais presos na incredulidade, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos aqui alegres, felizes, porque o Senhor fez grandes coisas, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fará ainda coisas maiores em nós e através de nós, Senhor. Pai, que o Teu Espírito nesta manhã, ó Deus, derrame cura, derrame graça, derrame poder, derrame a Tua força, e ao levantarmos daqui e sairmos daqui, ó Deus, saiamos, ó Deus, para declarar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e que nós confiamos em Ti. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre sua vida hoje e para sempre. Amém.